a Deus. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser morto como eles foram. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os nossos ouvidos e os nossos corações para receber esta verdade. Fale conosco através desta palavra, meu Deus. Tua palavra traz vida, tua palavra nos alimenta. E nós queremos ser alimentados por esta verdade. Nos ensine, Senhor, com esta verdade. Nós rogamos e clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis sentar. Glórias a Deus. Nós vamos continuando aqui nos selos, aprendendo mais um pouco, né? Tem uma pessoa que diz assim: melhor do que a mensagem, só a mensagem, porque não tem coisa melhor do que esta mensagem, né? Só a mensagem é melhor do que a mensagem. E assim, esta é a mensagem da revelação. Então, os estudiosos estudaram este selo. E achavam que essas almas que estavam debaixo do altar eram os mártires da igreja. Mas veio o profeta William Branham com a revelação do quinto selo, e o Espírito Santo deu a ele a revelação e mostrou que essas almas debaixo do altar são os judeus, que foram mortos por causa da palavra de Deus, da lei, da Torá, daquilo que eles acreditavam. Porque assim, Deus trata com Israel como nação, mas com os gentios, que somos nós, gentio é todo aquele que não é judeu. Então, se ouvir falar sobre gentio, não é gentil com L. Gentil com L é uma pessoa gentia, que tem gentileza, mas gentil com O. São as pessoas que não são judeu. Então, somos nós. Todo aquele que não é judeu é gentil. Então, Deus trata com os judeus como nação. Ele ia salvar essa nação desde Adão para cá. Agora, nem todos que são de Israel são israelitas, são verdadeiros, são ortodoxos. O apóstolo Paulo disse isso. Mas desde Adão até os 144 mil, ele estava salvando judeus. Ao longo das eras, ele salvou judeus também, porque trata com eles como nação. Mas conosco, os gentios, ele trata individual. Salvação é individual para qualquer gentio. O seu relacionamento com Deus é individual, sua vida com Deus é individual. Tudo é questão de individual para poder ter mais de Deus. É tudo individual. Claro que nós se reunimos, um ajuda o outro, um ora pelo outro, a gente vai orando, vai ajudando um ao outro, sim. Mas o relacionamento com Deus e a salvação é individual. Ninguém pode deixar de servir a Cristo porque outros não querem servir. Não. Porque o seu relacionamento é individual. Sua salvação é individual. É entre você e Deus. O profeta frisou muito bem isto.
É entre você e Deus. Amém? Então, quando ele abre o quinto selo, então João pensava que poderia vir outro cavalo, mas agora não vem nenhum cavalo, não. Agora vê almas debaixo do altar de Deus. Essas almas estão clamando por vingança. William Branham diz, a verdadeira noiva de Cristo não clama por vingança. Clama por perdão. E eles estavam clamando por vingança. Até quando não julgas e vinga o sangue daqueles que nos mataram, que fizeram isto com a gente? Deus disse assim, calma. Ainda tem que ser morto, mas com servos seus. Ou seja, com servos como vocês, vai ter que ser morto. Calma, não chegou o tempo. Porque as coisas não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Deus quer. Deus só faz as coisas no seu tempo. Amém. Ninguém vai antecipar nada, ninguém vai mudar nada, tudo vai ser no tempo de Deus. Amém. Tudo vai ser no tempo de Deus. Então, Deus vai fazer as coisas no seu tempo. No seu tempo. Calma. Repouse aí mais um pouco. Vou dar vestes brancas para vocês, vestes compridas. Repouse, acalme-se. Que ainda muitos vão ser mortos como vocês foram mortos. Então é o seguinte. Só existem 3 tipos de pessoas que vão ser salvas, como eu já frisei para vocês aqui. Esta é a noiva, que tem a eleição, que são os eleitos. Estes são as virginécias, que toda era da igreja tem sua virginécia. Ou seja, na igreja se reúnem pessoas. E essas pessoas são batizadas, tem um profeta, estão dentro da mensagem, mas nem todos conseguem alcançar uma vida tão próxima de Deus, tão consagrada a Deus, para poder ir no arrebatamento. Mas eles também não vão se perder, porque se eles fazem parte das virginécias, eles ficarão para a grande tribulação, pagarão com sua própria vida e serão salvos lá na grande tribulação. Mas eles não vão ser salvos porque vão aceitar a Cristo na grande tribulação, não. Eles já vão para a grande tribulação salvos, porque eles acreditavam no sangue. Estão entendendo? Acreditavam no sangue. Porque na grande tribulação ninguém mais vai se salvar. A não ser judeus, os 144 mil, que Deus vai mandar os 2 profetas, Moisés e Elias, para eles, para poder pregar esse mesmo evangelho que nós estamos pregando aqui, vai ser pregado para eles. Deus vira as costas para os gentios e agora vai para os judeus. E quando Deus diz para ele, ainda tem que completar os conservos de vocês, ainda tem que pregar para os 144 mil, tem muitos ainda que vão ser mortos por causa da palavra. Então aguarde, acalme, aguarde aí, que ainda muitos vão ser mortos. Por causa da lei, da Torá, porque os judeus não acreditam em Cristo, mas acreditam no livro da lei. E eles morrem por isso. E muitos morreram por isso. E por causa desse testemunho que deram, Deus salvou eles, porque Deus salva Israel como nação. Vocês estão entendendo? Então aí você vê o seguinte. Na grande tribulação, quando acontecer o arrebatamento da igreja, da noiva, nós saímos da terra. O Espírito Santo sai também. O Evangelho agora vem para os judeus através das 2 testemunhas, 2 profetas, Moisés e Elias estarão pregando para eles. Ninguém mais será salvo nesse período. Não tem mais essa questão de aceitar o sangue de Cristo e ser salvo, não. As virginécias que vão ser mortas na grande tribulação, as pessoas vão ser mortas, fazem parte das virginécias, já entraram para a grande tribulação, já salvos, porque acreditavam no sangue.
Então, é isso aí que nós temos que entender. Então, só são esses 3 tipos. Virgens, noiva, que são os eleitos, salvação especial. Virgens nécias, salvação comum, porque não tiveram uma vida tão próxima de Deus, uma vida rendida a Cristo, acabaram ficando para a grande tribulação e vão pagar com sua própria vida. E os 144 mil de Israel, que vão ser salvos quando as 2 testemunhas, Moisés e Elias, estiver pregando o evangelho para eles, apresentando Cristo para eles, aí eles vão acreditar que aquele Messias que veio, que os seus pais rejeitaram, era o Messias que eles deveriam ter aceitado. Mas por que isso aconteceu? Porque tudo estava no plano de Deus. E o apóstolo Paulo disse, Deus teria que cegar os judeus para poder o evangelho vir para nós, os gentios. Senão não viria. Então teve que cegar. Mas Deus nunca se esqueceu de Israel. E salva eles como nação. Quando Deus deu a promessa a Abraão e disse, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, e abençoarei os que te abençoaram, está ligado a Israel também. Quando Deus falou com Balaão, Balaão disse, amaldiçoa esse povo. Aí Deus disse assim para Balaão, olha, Deus disse, Balaão foi e disse assim, eu jamais amaldiçoarei o que Deus abençoou. E jamais denunciarei o que o Senhor não denunciou. Porque é povo abençoado. William Branham diz, a razão desta nação estar de pé, os Estados Unidos, é porque honra Israel. Ele diz, toda pessoa que honra Israel, Deus o honrará. Mas não é os israelitas falsos não, gente. Não é os israelitas falsos não, são os verdadeiros. Porque nem todos que estão lá são verdadeiros. Mas os verdadeiros estão lá. Ortodoxos, verdadeiros, homens que vivem pela lei, que vivem pela Torá. E Deus sabe quem são eles, Deus conhece o coração de cada um deles. E salva eles. Na figura de José, José sendo uma figura de Cristo, José do Egito, diz assim, que José tinha sua esposa, José salva os egípcios da fome, e José salva os seus irmãos. Justamente, sua esposa simboliza a noiva de Cristo, nós. Os egípcios, as virgens nécias, que ele salva também. E os seus irmãos que vêm, os 11 simbolizam os judeus que foram mortos ao longo dos tempos. E Benjamim simboliza os 144 mil. Então ele salva os judeus desde Adão até os 144 mil. E Benjamim simboliza os 144 mil que vai ser salvo também. Mas todos salvos por quem? Por José. Todos salvos por quem? Por Cristo. Todos salvos por Cristo. Cristo é o único Salvador. Salvação só em Cristo. Tanto um povo quanto o outro. Tanto judeu quanto gentios. Salvação só em Cristo. Então aí está a figura. Então Deus salva Israel desde Adão para cá. Ele salva. Ele conhece os que deram testemunho por causa da palavra e os que morreram por causa dessa palavra. Quando Jesus estava na terra, que Pilatos lavou as mãos e disse assim, eu estou livre do sangue deste justo. Aí aqueles judeus gritaram assim, que recaia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. E justamente aconteceu. Depois que Jesus morreu, 40 anos depois, no ano 70, um general chamado Tito se levantou, queimou Israel, matou 1 milhão de judeus, 100 mil ele matou crucificado. Recai sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Israel foi espalhado pelas nações e começou-se uma perseguição a Israel grande. E muitos foram mortos. 6 milhões foram mortos no Holocausto.
Por quê? Porque eles não deixavam a Torá, não deixavam a palavra de Deus. Eles foram mortos por essa palavra. Estão entendendo? Foram mortos por essa palavra. Aí chegamos daqui, 1939, por aí. Hitler, Stalin, Mussolini mataram judeus e mais judeus. Eles morriam pelo testemunho da palavra. E Deus honrou isso e salvou eles. E as almas deles estão debaixo do altar, aguardando o dia da ressurreição. Porque Deus trata com eles como nação. Foi para eles que Deus deu a lei, a Torá. E ai de nós se não fossem os judeus. Porque ele diz, a salvação vem de quem? Dos judeus. A salvação vem dos judeus. Por quê? De lá vem o Cristo. Nós vamos ler já o apóstolo Paulo falando isto. Salvação vem dos judeus. Então olha só. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele diz assim, ó. Preciso ler isso aqui com vocês para que entenda. Então quando ele abriu o quinto selo, não era mais um cavalo. Porque as bestas que veio de lá do mal, tinha também outra besta para enfrentar aqui. Quando abriu o primeiro selo, o leão disse, vem, então vou enfrentar. Enfrentou. O ser vivente com cara de boi disse, vem. Enfrentou aquilo ali. O outro com cara de homem veio e enfrentou. Depois veio o cavalo pálido, a morte. A águia estava ali para enfrentar, para denunciar aquilo. Esses seres viventes, eu expliquei para vocês, são querubins que defendem tanto o trono de Deus lá, como defendem aqui na terra. Anjos de asa lá e anjos sem asa aqui. Pregadores verdadeiros, homens escolhidos por Deus, ministros verdadeiros de Deus, que defendem a palavra, custe o que custar. Mas agora, quando abriu o quinto selo, não era mais uma cavalgadura do mal. Não. Agora ele viu as almas debaixo do altar. E aí o apóstolo Paulo diz aí, amém, irmãos? Amém. E aí ele diz assim, em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho da minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, a aliança, e a lei, e o culto, e as promessas. O apóstolo Paulo diz assim, olha, deste povo que foi cegado por Deus para que o evangelho chegasse até nós, vem tudo isto. Vem. Deles são a adoração, foi eles que nos legaram a adoração verdadeira, a glória, a aliança, a lei, o culto e as promessas. Tudo que nós estamos fazendo hoje é devido a esta nação de Israel que Deus levantou para nos legar tudo isto. Se o mundo inteiro seguisse Israel, os costumes e as crenças de Israel, nós não teríamos essa podridão aí no mundo, não. Porque deles partem as coisas boas, as coisas maravilhosas. O tipo de adoração correta em um único Deus, o culto correto, como deve ser feito, a aliança, as promessas, tudo vem daquele povo que Deus salva ele como nação. Amém, irmãos? Que Deus salva eles como nação. Então tudo vem deles. Então o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz aqui. Dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, e o qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Não é que a palavra de Deus tenha faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, não é que a palavra de Deus falhou e fracassou, não.
é porque estas coisas teriam que acontecer. Agora, nem todos que estão lá são verdadeiros, são ortodoxos, são israelitas verdadeiros. Deus salva os verdadeiros. Deus salva os verdadeiros. Ele diz aqui: mas por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque serão chamada a tua descendência. Aí ele vai e diz aqui, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim, ó: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, não pode ser por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Por quê? O que Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Olha só. Então o que aconteceu aqui? Diz assim, ó: Deus fez eles cair em profundo sono, cegou eles para que o evangelho viesse para nós, para que o evangelho alcançasse cada um de nós. Está vendo o que Deus fez? Porque deles são tudo. Deles são o culto, a adoração, as promessas, a lei, as alianças, tudo é deles. Tudo vem deles. Mas aí chegou o momento de Deus cegar eles para eles não receber Cristo. Aí eles rejeitam Cristo, não aceitam Cristo como Messias. Deus vira as costas para eles e vem para nós. Mas Deus se esqueceu deles? Não. Deus salva eles como nação. O testemunho que eles dão por causa da palavra e como eles morreram por causa da Torá, da lei, Deus salvou eles. Então, Deus ia salvando ao longo dos tempos aqueles que eram verdadeiros que morriam por causa da palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo disse assim, ó: se isso não tivesse acontecido, então se eles aceitassem Cristo, nós estaríamos perdidos, porque deles é tudo. A adoção, o culto, a aliança, as promessas, tudo era deles e para eles. Mas aí chegou o momento deles rejeitar. Cristo veio para os seus e os seus não receberam. Cristo veio para eles, mas eles não receberam. Mas Deus fez isto justamente de cegar eles, para eles não ver que Cristo era o Messias, para poder o Evangelho vir para nós. E aí, o Evangelho viria para nós. O apóstolo Paulo disse: eu mesmo sou israelita. Deus não se esqueceu deles. Eu mesmo sou israelita. Deus me escolheu para levar o Evangelho aos gentios. Mas deles Deus não se esqueceu. Deus trata com eles como nação. Chegue para um judeu ortodoxo hoje, verdadeiro, e tente pregar Jesus para eles. Eles dizem: isso aí que você está dizendo é falso. Eles não querem. Porque Deus colocou uma venda neles para não conseguir ver.
Porque que queira ou que não queira, você só conhece a palavra de Deus se Deus abrir o seu entendimento para ver. Deus ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ou seja, o verbo ocultar e revelar está aí. Ele oculta-se oculta o evangelho de um e revela para outros. Vocês estão me entendendo? Amém. Quando Cristo veio na terra, ele veio para os judeus. Mas aí eles rejeitaram. Mas Deus fez com que eles cegassem, ficassem cegos, para não ver que Cristo era o Messias. Eles rejeitaram Cristo. Vocês me rejeitaram, eu agora vou para outro povo. Os gentios, que somos nós. E por causa disto, nós estamos aqui salvos. Mas aí Deus se esqueceu deles e disse, não, vocês agora vão ficar para lá. Não. Aí Deus salva eles como nação. Como Deus deu para eles a lei, as aliança, o culto, a adoção, as promessas, Deus disse, se eles morrem por isso, eu salvo eles também. Então, dessa forma que Deus fez. Eu salvo eles também, porque eles morrem por isso. Então, cada um que morria, ia para debaixo do altar, sua alma. Ia para debaixo do altar. Até que eles clamaram, não vai julgar e vingar o sangue daqueles que nos mataram, que fizeram tudo isso? Calma, ainda tem que completar o número. Ainda tem que completar o número. Não é agora. Não é agora. Aí você vê que maravilha é. Um povo teve que ser cegado para que o evangelho alcançasse cada um de nós, senão nós estaríamos perdidos. Interessante é que nós agora seremos os filhos e eles serão os servos. Antes eles eram os filhos e nós não éramos nada. Nós não éramos nada, porque os gentios eram considerados como nada. Como cães. Como imundos. Mas o evangelho, eles foram cegados, o evangelho veio para nós, agora nós somos considerados como tudo, filhos. Nós somos filhos e eles serão servos. No milênio nós seremos filhos e eles serão servos. Olha como é tremendo isso aí. Nós seremos os filhos que aceitamos a Cristo, aceitamos o que Cristo ofereceu, a salvação, lá no Calvário, Ele ofereceu para nós, nós aceitamos, nós seremos filhos. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Preste atenção que deu-lhes o poder agora, de todos que receberam, todos que me recebem como o único e suficiente Salvador e vive para mim e obedece, eu dei o poder de ser chamado filho de Deus. Ser chamado filho de Deus não é pouca coisa não, é um poder muito grande. É um poder muito grande. É uma pena que os filhos de Deus não se posicionam nisso para saber que isso é um poder muito grande, ser chamado filho de Deus. O apóstolo João diz, olha até que ponto nós chegamos, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então ser filho de Deus é uma grande coisa. É uma coisa maravilhosa. Podemos avançar? Amém? Então, olha só, gente. Quem recebe Cristo, quem aceita Cristo, recebe Cristo e vive para Cristo, aquele versículo de João cumpre-se em você.
Cristo veio para os seus, os judeus, e os judeus não receberam. Mas todos quanto receberam. Todos quanto receberam. Todos inclui eu e você. Deu-lhes o poder. É um poder. Ser filho de Deus é um poder. Você é filho do Criador dos céus e da terra. Você é filho de... Como é o nome do seu pai? Antônio Vital. Sou filho de Nenê Joaquim. Mas isso não é poder algum. Isso a gente vem à terra, nasce, cresce, segue, envelhece, depois morre, não é poder algum. Agora, ser filho de Deus é um poder muito grande. Que te leva para a eternidade, que te leva para a glória, que faz com que você nunca mais morra. Vive eternamente. Se as pessoas soubessem o que é receber Cristo como seu Salvador e entregar sua vida a Ele, o poder que essa pessoa tem e o que ele passa a ser, filho de Deus, ele passa a ter o mesmo DNA de Deus, o mesmo genes de Deus. Deus é eterno, ele passa a ser eterno. Deus é grande, ele passa a ser grande. Tudo que está em Deus vem para o seu filho. Pois Jesus disse: o que é do Pai é do Filho, e o que é do Filho é do Pai. Está vendo o que Jesus disse? Então, se é um poder ser filho de Deus, o que é do Pai é do Filho. E o que é do Filho é do Pai. Está vendo o que é? Nós precisamos avançar e se posicionar. Deus, um filho de Deus jamais pode ser amaldiçoado. Jamais. Israel jamais pode ser também amaldiçoado. Porque o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Por isso, quando Deus deu a palavra a Balaão, que Balaão era profeta, mas acabou se corrompendo pelo dinheiro. Porque essa é a desgraça do mundo que vai corromper muitos. Deus falou para Balaão e disse assim, ó: povo abençoado é e não pode ser amaldiçoado. E Balaão foi lá e soltou aquelas palavras que Deus disse. Povo abençoado é e não pode ser amaldiçoado. Esse povo não pode ser denunciado porque Deus não denuncia eles. Esse povo não pode ser amaldiçoado porque Deus não amaldiçoa eles. Da mesma forma é um filho de Deus hoje na terra. Ele não pode ser amaldiçoado porque Deus não amaldiçoa ele. Ele não pode ser denunciado porque Deus não denuncia eles. Mas a coisa mais maravilhosa que eu vejo é que isso tudo teve que acontecer com Israel, como o apóstolo Paulo disse, para que o evangelho chegasse a nós. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. O que eles buscavam, eles queriam o Messias, mas quando o Messias chegou, não era da maneira que eles queriam, eles rejeitaram. Mas nós o alcançamos. Eles queriam o Messias, montado num cavalo branco, para vir guerrear contra os romanos, contra os inimigos e libertar eles. Mas quando Cristo veio pobre, simples, humilde. Aí eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Mas Deus é tão bom que eles não queriam Cristo montado num cavalo branco. Apocalipse 19. Quando todas as nações se reunirem para o Armagedon, para destruir Israel, Cristo vem montado em um cavalo branco para
aniquilar com os inimigos deles. Você nunca pode fazer nada antecipado. Cristo viria montado num cavalo branco para poder destruir os inimigos, sim. Para destruir a cavalgadura da morte. Sim. Mas não na sua primeira vinda, mas na terceira. A primeira vinda, Cristo veio para redimir, para resgatar, para salvar. A segunda vinda, Cristo vem para buscar a sua noiva. E a terceira, ele vem para reinar. E na terceira vinda, ele vem montado em um cavalo branco. Como pode? Filho de Deus é um poder, né, gente? E se a gente começar a descobrir isso no coração da gente, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu venho para um culto na maior alegria para não perder nada do culto. Porque às vezes a gente quer cura, quer milagres, quer prodígios, quer maravilha. Mas a gente não consegue ficar 40 minutos, dar um culto para Deus de uma pregação de 40 minutos, a gente não consegue estar vivo. Mas quer cura, quer milagres, quer prodígios, quer maravilhas. Como Deus pode dar se a gente não aguentar 35, 40 minutos com os olhos abertos? Como é que Deus pode dar? Como é que podemos ter esse poder de ser chamado filho de Deus? Todo mundo está querendo o poder, os sinais, os prodígios e as maravilhas. Todo mundo quer. Aquele grande poder do Pentecoste. Mas o que estamos fazendo para ter? O que estamos fazendo para ter? Se a gente não conseguir dar um culto a Deus de verdade, não vai ter não. Pode ter certeza, não vai ter não. Então, é isso. Deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Poder. Mas para se ter esse poder, é preciso também que Deus veja que a gente quer receber. Não é verdade? Você conversaria com uma pessoa, só um exemplo que eu estou dando. Se eu estivesse frente a frente assim com você, Kim, vamos supor, você conversando comigo e eu começasse, você conversando comigo e eu começasse, por exemplo, só um exemplo, estou dando, só um exemplo, para que a gente possa entender. E eu começasse a cochilar de frente de você. Seria bom? Não. Então Deus, Ele vem aqui, Ele está aqui. Mas Ele quer ver como é que você está. Se você está pronto para receber o que Ele vai dar. Se não está, não vai receber. Não é isso? Então vamos agir. Vamos caminhar. Se a gente quer ter esse poder, esses prodígios, essas maravilhas, esses sinais, façamos por onde? Façamos por onde receber. Não vamos deixar o mundo aí fora estovar a gente de receber essas coisas, não. Privar a gente de receber essas coisas, não. Queremos. Nós se reunimos, as ligas se reúnem no domingo, a pregação só é no domingo, na quarta a gente só ora. Então vamos estar para receber a palavra dele e pegar essa palavra e se posicionar. Se filho de Deus é um poder, por que eu não estou tendo? É? Se filho de Deus é um poder, por que eu não estou tendo? Eu sou um filho de Deus, então eu tenho que ter esse poder. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, Tua palavra traz vida. Tua palavra nos ensina. E nós queremos receber o que esta palavra tem para nós. E nós somos esse povo que não rejeitou a Ti. Todos quanto receberam, nós fazemos parte deste povo que recebeu. Somos chamados de filhos de Deus. A saber, os que creem no Seu nome.
E esta é a prova que sou um filho. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem. Então eu creio e eu tenho este poder de ser chamado filho de Deus. Então que o Senhor nos ajude a se posicionar como os filhos de Deus, porque cremos sim. E nós queremos receber aquilo que é teu. Israel tinha tudo aquilo, a adoção, as promessas, a lei, a aliança, o culto. Mas eles rejeitaram a Cristo. E isto agora é para nós. O culto, a adoção, as promessas, tudo que é de Deus é para nós agora. Porque o que é do filho é do pai, e o que é do pai é do filho. Então, o que é de Deus é nosso. E nós devemos usufruir disto, mas que nós possamos fazer com que isto se concretize em nós a cada dia. Abençoe cada um, Pai. Nos ajude. A cada dia que entrarmos aqui, nós entrarmos com vontade de receber o que é de Deus. O que é de Deus. O que Deus tem para dar. Ó Deus, precisamos de Ti. Ajuda, Pai. E abençoa cada um. Fortalece. Dá uma noite tranquila, abençoada. Se houver um amanhã, dá força a cada um dos Teus filhos para prosseguir. E que as promessas venham se concretizando em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor.